Oi, hoje eu vim conversar com você a respeito de uma dúvida que veio através de uma moça que eu faço o acompanhamento no consultório. Então, essas dúvidas vão vir aí ou estão vindo tanto das mídias sociais, de e-mails e também de casos que eu vejo ali no dia a dia, no consultório, que eu acho que são bem educativos. Então, essa moça, a gente está fazendo alguns ajustes na alimentação dela. E ela foi relatando, eu pedi que ela relatasse para mim os vários pratos, as refeições, como é que ela estava compondo as refeições no dia a dia. E um prato que ela me mandou me chamou bastante atenção, porque eu vejo que isso é uma organização comum de aparecer. Então, nesse prato tinha os cereais, aquele mix de cereais, feijão, milho em espiga que ela cortou e temperou, batata no forno, que tinha tanto a batata doce quanto a batata inglesa, e uma saladinha de escarola com tomate e cenoura. Então eu queria compartilhar com você o que está legal nesse prato e o que poderia ser melhor equilibrado, né, ou melhor escolhido para ter um equilíbrio, ter mais uma harmonia no consumo dos nutrientes. Então veja, o mix de cereais, como o próprio nome diz, são cereais, então fazem parte do grupo dos cereais. O que tem ali normalmente? Tem arroz, tem trigo em grão, tem cevada, centeio em grão, às vezes tem aveia em grão também, arroz selvagem, tem essas variações. Alguns colocam às vezes quinoa, outros colocam alguns feijões, mas o básico é mix de cereal mesmo. Aí ela colocou milho também. O milho não é um legume, o milho é outro cereal. Ela colocou as batatas, duas batatas, batata doce e batata inglesa. As batatas, que fazem parte do grupo dos tubérculos, então onde tem a mandioca, a mandioquinha, o cará, o inhame, quando a gente vai agrupar tudo, a gente coloca os cereais e os tubérculos no mesmo grupo, porque eles têm predominantemente uma grande quantidade de carboidratos. Carboidratos não são ruins, a gente vai falar disso, já falou disso aí em outros materiais, mas a gente pode equilibrar de uma forma melhor. Um outro alimento que tem bastante carboidrato, ou tem predominantemente carboidrato na composição, é o feijão que ela estava consumindo. Feijão também tem proteína, e isso também é matéria de outras perguntas e vídeos e materiais que você vai encontrar aqui no Escola de Nutrição. Então, cereais, milho, batatas e feijões, e o feijão, todos com basicamente fontes de carboidratos. E aí a saladinha, óbvio, a parte super legal do prato, onde tem vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras, joia. Então, esta composição, arroz, feijão e batata, é muito comum na nossa cultura. Comendo ou não comendo carne, né? Arroz, feijão e batata é bem comum, um purezinho de batata, uma batata assada, às vezes uma batata frita. Não tem problema a gente comer o arroz e a batata, por exemplo, que é algo típico, se a gente tem o cuidado de dosar a porção disso. Então, se eu como um tanto normalmente de arroz e eu quero colocar uma batata, eu diminuo um pouquinho esse arroz para encaixar a batata. Isto se eu quiser manter o meu peso ou se eu eventualmente estiver fazendo algum controle do meu peso. Se no caso eu gostaria de ganhar um pouco de peso, como é o caso dessa moça, comer a porção normal de arroz e mais um pouquinho de batata pode ajudá-la a melhorar esse ganho de peso associado com o exercício físico. Só para pontuar aqui que a gente está trabalhando nessa vertente com ela, né? Para não achar que a gente só vai ganhar o peso através do consumo alimentar. Então, a questão do equilíbrio do arroz e da batata. O milho, ele é um substituto do arroz. Então, se eu vou comer naquela refeição uma espiga de milho, uma polenta, alguma preparação, que são as mais comuns, né, da gente fazer o milho numa refeição como o almoço, eu posso não comer o arroz no mesmo raciocínio da batata. Então, neste caso, seria melhor ela ter feito o famoso arroz com feijão e colocar algum outro legume cozido, tanto no lugar da batata que foi assada. Eu poderia, por exemplo, assar uma abóbora,
assar uma berinjela com tomate e cebola, assar um quiabo, assar outros legumes, já que o desejo foi fazer uma preparação no forno, e fazer de algum refogadinho um chuchu, uma abobrinha, uma vagem, algum outro legume. E aí a saladinha. Então isso ficaria um prato um pouco mais harmônico e universalmente possível de ser consumido por qualquer pessoa, em qualquer condição de saúde e em qualquer necessidade em relação ao próprio peso. Tá bom? Então, não é proibido comer arroz, batata e milho, depende da composição da alimentação como um todo, mas a gente tem que pensar que esses são alimentos que têm bastante carboidrato, e se eu estou querendo, no mínimo, manter o meu peso e eu mantiver uma alimentação normal ao longo do dia, eu comendo arroz, milho e batata, além do feijão, eu estou consumindo uma quantidade maior de carboidrato. Diferente de se eu estiver consumindo arroz, feijão, por exemplo, uma abobrinha refogada e uma berinjela com tomate e cebola no forno, mais a saladinha, eu vou ter um prato bem menos calórico.